Olá pessoal, tudo bem? Então neste sexto vídeo de insights astrológicos vamos falar de Virgem e Peixes. Virgem o sexto signo e Peixes o 12º e último signo. Então qual que é a palavra-chave de Virgem? Eu analiso. Palavra-chave de Peixes, eu compreendo. Lembrando que analisar tem a ver com separar as coisas em pedaços e compreensão tem a ver com juntar as coisas, certo? Tabela inicial de Virgem, o planeta regente é Mercúrio. A parte do corpo que Virgem rege são os intestinos. E o elemento de Virgem é terra. Então vamos lá, Mercúrio regente de Virgem. Tem a ver com a capacidade, a engenhosidade de resolver problemas. Mercúrio também rege Gêmeos, nesse caso é um Mercúrio mais mental, abstrato. O Mercúrio em Virgem é um Mercúrio mais realizador, mais concreto, prático. Parte do corpo de Virgem é intestinos. Os intestinos têm a ver com essa separação, o discernimento do que o corpo precisa, do que eu preciso, do que eu não preciso e vai ficar lá no banheiro. Então, os intestinos têm a ver com o discernimento do que é bom para a gente e do que não é bom para a gente, certo? E sendo de terra, como eu falei, é um signo prático, pés no chão, realizador. Agora a tabela de Peixes. O planeta regente é Netuno, né? Na mitologia o deus dos mares. Parte do corpo de Peixes, os pés e o sistema linfático. Então vamos lá, os pés têm a ver com os nossos caminhos. A ideia na simbologia é quando a gente tem algum problema nos pés, a gente está fora do nosso caminho. E o sistema linfático tem a ver com a palavra-chave de Peixes, né? Que eu compreendo. Porque se a gente não entende as pessoas, por que as pessoas fazem o que fazem, não entende as situações, a gente vai acumulando raiva, irritação, isso vai intoxicando o organismo. E aí essa capacidade de entender, de compreender do Peixes é o que limpa as emoções dele, tem a ver com o sistema linfático. E Peixes é de água, tá? Lembrando que esses dois signos são mutáveis. Os signos mutáveis são signos em que o mês dos signos era quando a estação estava mudando para outra estação do ano. Então são signos de mudança, de flexibilidade. Então Virgem, apesar de ser de terra, como Touro e Capricórnio, ele não é tão cabeça dura, tão teimoso, por ser mutável. É o signo de terra mais flexível, que tem a ver com movimento. É difícil pensar movimento para o elemento terra, mas em Virgem dá por ser mutável. E o elemento água, que já é sensível, já é meio mutável, já muda muito. No caso de Peixes, é o elemento água mutável. Então se diz que ele pode ser muito sensível e mudar muito fácil, se até muito Maria vai com as outras, nesse sentido, né? Pelo lado ruim, vamos dizer. Certo? Então vamos lá. O que mais que a gente pode falar desses dois signos? Vamos pensar aqui uma separação já. Peixes tem a ver com espiritualidade. Ele é o último signo. O primeiro signo é Áries, é o eu nasceu. E Peixes é o último, então já é a dissolução do eu. Né? Ele já está quase se espiritualizando. Assim. É o último signo, tem a ver com os grandes sonhos. Virgem é o último signo da primeira metade. A primeira metade tem a ver com o eu, que começa em Áries. Então Virgem é o aprimoramento do eu, a organização deste eu, certo? Então, assim, Virgem é terra. Humildade vem de humus, que é terra, que também dá origem à palavra humano. Então Virgem é humilde. Peixes pode começar a se achar demais ou se achar de menos. Ele tem um olhar não muito preciso para as coisas. Peixes enxerga as coisas meio nubladas, embaçado. Virgem é o preciso. E vamos pensar que o ser humano, vamos separar o ser humano em espírito e corpo, né? Homo, que vem de humus, e sapiens, que tem a ver com espiritualidade. Então Virgem tem a ver com humus. E a ideia é que o nosso lado do corpo, o nosso lado físico, material, morre, perece. E o nosso lado espiritual, a ideia é que ele permanece. Então a humildade de Virgem, a humildade dos signos de terra é terem a consciência de que são corpo e sendo corpo vão morrer. E portanto a humildade, que às vezes Peixes não tem, porque ele não tem os limites. É tudo muito embaçado. Limites, precisão é Virgem. Compreensão, comunhão, transcendência é Peixes.
Então transcende os limites, certo? Outra questão aqui interessante é que Virgem tem a ver com o pequeno, com a rotina, e Peixes com os grandes sonhos existenciais. Então a rotina, ela pode, você cair na rotina e a rotina atrapalhar a conexão com os grandes sonhos e você ficar aqui no pequeno, ou a rotina pode servir de estruturação para os grandes sonhos. A rotina são os tijolinhos que vão produzir o castelo. Então, os signos de Virgem têm uma melhor aceitação da realidade, né, do mundo do jeito que ele é. Por isso tomam a forma do mundo e se conformam melhor. Peixes não, porque Peixes é um signo cheio de sonhos. Então ele não aceita o mundo do jeito que ele é. E isso também provoca uma tendência dos signos de Peixes de serem meio escapistas, de fugirem do pau, vamos dizer, do choque da vida. A não ser quando eles estão muito sintonizados com o próprio sonho, e aí a capacidade, a flexibilidade deles ajuda eles a superar os obstáculos, porque ele tem visto o grande sonho. Mas quando ele perde isso, aí vem o lado caótico do Peixes. E quando criticam Virgem, dizendo que é um signo muito submisso, o signo do escravo, não é bem assim. Virgem tem a ver com a natureza. A natureza nos dá, vamos dizer, tudo, mas se a gente não souber reconhecer isso, explorar a natureza de um jeito predatório, isso vai se voltar contra nós. Assim é o signo de Virgem, ele gosta de servir, mas ele não gosta de ser humilhado, ele é humilde, mas não quer ser humilhado. Então, se ele for bem reconhecido no seu servir, ele vai continuar servindo bem. Esses dois signos são signos de servir. Virgem é um servir mais terra, ou seja, mais prático, ele ajuda a resolver problemas práticos, inclusive, e Peixes é um servir água, então ele sente o que o outro está sentindo e divide o problema, né? O Virgem fala, não, isso é problema seu, isso aqui é problema meu. O Peixe se confunde com o outro. Assim, solução para um problema vem de tornar o problema mais solúvel, vem da química, né? Então o problema está ali concentrado, tipo virando uma pedra, e quando alguém divide o problema com alguém, ele vai se dissolvendo e se cria uma solução. E Peixes é muito bom nesse sentido, dividir o problema com os outros e ajudar os outros. O Virgem pode ajudar de outra forma, né? Ajudando a pessoa a se organizar, né? Não dividindo o problema com ela emocionalmente falando, certo? Então Peixes tem muito a ver com cura emocional e Virgem com cura física. Os dois são bons médicos, talvez Peixes mais psicólogo e Virgem mais médico. Virgem é o signo da saúde e da doença, ele entende essa relação, e do trabalho também. E Virgem é um signo considerado muito sensual, porque os signos de terra, né, ainda mais um signo ligado à natureza, se despir das vestimentas culturais e ficar ali meio só corpo, meio só natureza, essa é a sensualidade da simplicidade do Virgem. É um pouco aquele menino do rio, né, calor que provoca arrepio. Lembrando que o Caetano Veloso tem Marte em Virgem, então ele tem ali alguma representação disso também. Então também para ilustrar esse lado do Peixe, de ser meio Maria vai com as outras, né, de ser muito... ele confia muito nos outros e se joga demais, se entrega demais por inteiro. Peixes assim, é o último signo. Então ou ele está inteiro nas coisas, ou ele está fugindo das coisas. Então tem a história do mestre, nessas histórias, essas fábulas orientais, que ajuda a gente a entender um pouco essa lógica do peixe, tá? Então vou contar a história. É assim, tinha um mestre famoso lá de um país, esse mestre ia conhecer um outro país, e esse outro país se preparou para receber esse grande e famoso mestre, que foi com 2 discípulos, conhecer esse outro país. Nesse outro país se apresentou lá um figurão para receber o mestre. Aí ficou conversando com o mestre, falando várias coisas para o mestre, né? E no final da conversa o mestre falou, nossa, olhando pelo seu ponto de vista, você tem razão. E os discípulos ali observando. Depois o mestre se encontrou com outro politicão desse novo país que falou coisas opostas ao que o primeiro político falou. E terminando a conversa, o mestre também falou, nossa, você tem razão, olhando pelo seu ponto de vista, você tem razão. Os discípulos já se olharam meio estranhando, porque esse mestre, de repente, não tinha opinião. E aí encontraram um terceiro figurão desse país que falou coisas completamente diferentes dos 2 primeiros políticos, e terminando a conversa, o mestre falou, nossa, olhando pelo seu ponto de vista, você tem razão. E os discípulos ficaram meio bravos ali e resolveram questionar o mestre. E perguntaram, mestre, mas você não tem opinião?
Tipo, um falou um negócio, o outro falou um negócio oposto, e você concordou, e o outro falou outro negócio totalmente diferente, você concordou com todo mundo? E o mestre fala para os seus discípulos, nossa, olhando pelo ponto de vista de vocês, vocês têm razão. E acabou a história do mestre, né? Então, qual que é a moral da história aí? O mestre, ele consegue realmente, ele está errado? Acho que nem é essa a questão, né? Acho que ele consegue olhar através do olhar dos outros, se fundir com o outro e olhar como os outros olham. E aí você realmente consegue entender o outro, né? Agora, você pode entender tão bem os outros que você pode se perder também, né? Então essa foi uma história que acho que ajuda a ilustrar. Eu tinha um paciente de peixes que ele era assim, alguém dava uma dica para ele, olha, vai para a igreja evangélica que seu problema é falta de Deus. Ele ia. Aí depois alguém falava, não, vai para a igreja cristã, que lá é melhor. Ele ia. Alguém falou, não, o seu problema é o espírito obsessor, vai para o centro espírita. Ele ia. Então nisso tudo ele acabava ficando completamente perdido, né? Então o Peixes ele tem essa coisa, ou ele está ligado aos grandes sonhos e a vida dele se organiza para realizar esses sonhos, e mesmo dificuldades que possam aparecer no caminho, ele com a flexibilidade dele consegue superar, mas por outro lado ele se perde também, ele é muita emoção e confusão, e como ele não tem o discernimento de virgem, ele fica muito confuso. Vamos ver se o caminhão vai deixar a gente continuar aqui. E aí então, vamos pensar alguns famosos para ilustrar essas características que estávamos aqui trabalhando. Para a Virgem, eu pensei no Richard Gere, não pelo ator, mas pelas aquelas cenas que ele fez em Uma Linda Mulher. Então o que ele trabalhava? Ele pegava empresas que estavam falindo, faziam elas funcionarem bem e vendia elas bem mais caro. Ele não produzia nada, ele só melhorava o funcionamento das empresas, que isso tem muito a ver com Virgem, não tinha nenhum sonho. E aí ele é questionado pela atriz lá, a Julia Roberts, né, do filme, que fala, mas você não tem nenhum sonho? Você não quer realizar nada seu? Isso joga umas minhocas na cabeça lá do personagem que o Richard Gere interpreta, né? Eu lembrei aqui da Beyoncé, né, que é a grande estrela aí, mas a questão mais da dança, né? Dança tem muito a ver com Virgem, né? Porque é terra, que é corpo mutável, movimento. Então o rebolation dela, toda a sensualidade que é muito ligada ao corpo de Virgem, como a gente comentou, né? Se despir, assim, e ficar só corpo. Isso tem muito a ver com a sensualidade dos signos de terra, tá? Então, mais do que uma cantora, acho que ela é uma dançarina, né, a Beyoncé. O senso crítico do Virgem é muito afiado no Marcelo Adnet, que é um virginiano, para mim, muito bom exemplo, né? Porque ele é terra mutável, então o corpo dele se adapta, ele faz imitações perfeitas, né? E a inteligência, o senso crítico dele é muito grande, né? Vai fundo, cutuca fundo em quem ele critica, né? Temos o Paulo Maluf, né? Que é aquele cara que falava que eu roubo, mas eu faço. Muitas vezes o Virgem, por ser mutável, também tem uma coisa meio de dar um jeitinho. Lembrando que o mapa do Brasil, o Brasil é virginiano, né? Então essa coisa meio e de concreto, né? Virgem concreto, e fazer viadutos e vias, né, de acesso. Essa é um pouco a cara do Maluf, né? Então agora pensar alguns famosos aqui de Peixes, que é um signo que põe muita emoção, né? Então a gente tem duas cantoras, a Nina Simone, que põe muita emoção na coisa. Peixes também é um signo humano, né? Vem depois de Aquário ali, e a Nina Simone se envolveu muito em questões raciais também, né? Ela não queria ser só uma estrela, ela queria cuidar um pouco do povo dela também, né? E a Elis Regina, né? Que é a cantora de Peixes, ascendente Câncer, muita água, muita emoção, e que também, não é que ela era Maria vai com as outras, né? Mas ela era intérprete. Então lembra a história do mestre, né? De você entra, então ela entrava na música, na composição que ela interpretava, que ela cantava, e cantava às vezes melhor, né? Colocando mais emoção do que a pessoa que escreveu a música, né? Então a Elis Regina tinha esse poder de pôr a emoção, qualquer tipo de emoção na voz. Temos o Einstein, né? Dois astrofísicos, né? O Einstein e o Marcelo Gleisi. Pensar no grande, no cosmos, na gravidade, no buraco negro, essas coisas grandiosas, tudo que você vê através do telescópio é peixe, tudo que você vê através do microscópio é virgem. Microcosmo é virgem, macrocosmo é peixes.
né? E esses dois tinham uma visão muito grande, apesar de ter visões pequenas também. Tanto é que o Einstein formulou a teoria da divisão do núcleo da célula, permitindo a bomba nuclear, né? E ele ficou mal com essa história depois também. Outro pisciano pode ser o Kurt Cobain, e aí pegando pelo lado dificuldade de lidar com a vida, o lado escapista do Peixes, que tem muito também, né? Dificuldade de lidar com a realidade, então eu fico de fora, e às vezes o que me resta é a arte como forma de expressar todas essas emoções. A arte é muito ligada aos dois signos, mas mais ligado a Peixes. Então Kurt Cobain com esse lado escapista fugindo do mundo totalmente, né? Radicalmente até, tá? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Vim para o meio do mato para gravar um vídeo de Virgem e Peixe, que esses dois signos têm a ver com natureza. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço.